O símbolo da cruz. As religiões e ideologias têm normalmente o seu símbolo exemplificando um aspecto importante da sua história ou da sua crença. Por exemplo, a flor de lótus está associada ao budismo. No simbolismo budista, ela representa a pureza do corpo, a pureza da mente. A água lodosa que acolhe essa planta é associada ao apego aos desejos carnais. Diz a lenda que Buda, quando menino, deu os seus primeiros passos, em todos os lugares que ele pisou, a flor de lótus desabrochou. Para os muçulmanos, os islamitas, o símbolo é a meia-lua, com uma estrela no meio. Além de representar soberania, dignidade, a estrela é símbolo da renovação da vida e da natureza, numa referência ao calendário lunar. A estrela indica os 5 pilares da religião: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. No judaísmo, a estrela de Davi é formada pela combinação de 2 triângulos, que é conhecido também como o escudo de Davi. Esse escudo simboliza a aliança entre Deus e Davi, de que seu trono teria sido estabelecido para sempre e que o Messias viria de sua descendência. Então, as religiões têm os seus símbolos e também as ideologias também têm seus símbolos, como, por exemplo, o martelo e a foice, que representa o marxismo, ou a suástica também, que dizem ter seus vestígios centenas de anos atrás e que os alemães adotaram no início do século passado para símbolo da pureza racial. E Hitler se apossou dela para representar a terrível intolerância racial nazista. E o cristianismo? Claro, o cristianismo também tem o seu símbolo visual. Poderia ter sido o pão, o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Poderia ter sido um pastor com um cajado, Jesus, o bom pastor, teria que ser, ou poderia ser um trono para falar da soberania divina, mas foi a cruz que foi escolhida como símbolo. A cruz que nos lembra do horror que Jesus passou. Jesus condenado e submetido à mais humilhante forma de condenação. Foi a combinação entre morte, crime e vergonha. Algo que cruel, algo repugnante, que depois de chicotearem a Jesus, o crucificaram. Aquilo que aconteceu na cruz de Jesus era mais do que suficiente para ser afastada da nossa mente, para ser apagada dos nossos pensamentos, como também dos nossos ouvidos e dos nossos olhos. Mas a cruz se tornou o símbolo cristão, apesar de tão ridícula, porque foi o centro do cristianismo, tendo como origem a mente, na mente do nosso Senhor Jesus Cristo. A cena da cruz foi descrita pelo profeta Isaías 700 anos antes dela acontecer, da seguinte maneira: ouça comigo, e você pode fechar os seus olhos para perceber essa cena. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado.
Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado, sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. E sabe como o profeta descreve Jesus na cruz? Ouça. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram, os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. O mais incrível é o que nós lemos no versículo 10. Olhe essa informação importante. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso. Vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Então veja que Deus planejou e Jesus cumpriu com esse plano. Aquela cena de horror, então, se torna para nós algo maravilhoso, para adorarmos a Deus. A cruz, que era maldita, se torna para nós a cruz bendita. Embora Jesus estivesse sozinho na cruz, em sofrimento intenso, ninguém presente, todos distantes, Jesus estava pagando o preço das nossas transgressões, sofrendo a punição que era minha, a punição que era sua, punição pelas quais nós somos os responsáveis. Na cruz, Jesus lidou com toda a nossa fragilidade. Aquilo que nos acomete quando estamos enfermos, com doenças que arruinam as nossas vidas, perdas, mágoas, desapontamentos, tragédias. Seja o que for, Jesus fez na cruz tudo isso, porque era o plano de Deus. Fica claro que há uma determinação de Deus em Jesus em ser gracioso a quem não é merecedor. Nem eu e nem você somos merecedores. Assim é que na cruz, Jesus trouxe a cura, a paz. Não é para dizermos juntos, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tomou sobre si o nosso fardo, tomou sobre si o meu fardo. Na cruz, Jesus foi crucificado com seus braços abertos. E não poderia ser de outra forma, porque ele estava como aqui dizendo, venha, aproxime-se, quero abraçá-lo. Interessante é que um dos dois que foram crucificados ao lado de Jesus, um deles aceitou o convite. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fez o convite. Esse convite é estendido a mim e a você. Você já aceitou esse convite? O que te impede
de aceitar esse convite agora. Vamos orar? Senhor, quero louvar o teu nome por essa sua demonstração de amor feita naquela cruz. Tudo o que fizemos será pouco para demonstrar a nossa gratidão. Só podemos entregar nossa vida, nosso coração. Recebe, Senhor, e que possamos honrar o teu nome em resposta ao seu sacrifício. Em nome de Jesus. Amém.